Ok, gente, eu vou compartilhar aqui a aula com vocês, tá? É, Antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas à nossa primeira aula, né? Que é de Processo Penal 2, a nossa disciplina. E vou deixar aqueles avisos que a gente costuma dar no primeiro dia de aula, referente aos pactos pedagógicos, de como serão as nossas avaliações no decorrer do semestre, quando eu estiver pessoalmente com vocês. Eu acho melhor, mais confortável, né? Olho no olho, para que a gente possa conversar. Eu vou fazer uma gravação em duas paradas, a 30 minutos e depois mais 30 minutos, para não ficar muito cansativo para vocês e nem para mim, e eu não estou muito segura se essa gravação está sendo legal, saindo legal para vocês, porque eu não me encontro é, no Brasil e eu não consegui fazer pela faculdade, pelo e-mail da faculdade. Então é por isso que eu estou usando o Zoom, ok? E não foi permitido pelo Meeting, tá? Então eu estou usando esse outro recurso. Mas vamos lá. A disciplina Processo Penal 2, na ementa dos senhores, ela começa com o tema de provas que vocês estão vendo provavelmente aí na aula de vocês. Então, antes da gente tratar efetivamente da teoria geral da prova, que é exatamente o item um da ementa dos senhores, onde a gente vai abordar os conceitos doutrinários existentes, quais são as características da prova, quais são os fatos que não demandam elemento comprobatório, quais são as discussões que a gente tem no âmbito jurisprudencial e, por fim, algumas espécies de prova. Elas fazem, todos esses temas, subitens, fazem parte do item número um. Mas antes da gente começar a abordar sobre provas de per si, eu quero resgatar com os senhores alguns conceitos que nós vimos em processo penal 1, porque eles estão intrinsecamente relacionados com o processo penal 2. Pois bem, quem foi meu aluno e quem não foi, certamente deu em processo penal 1 com o devido professor esses temas que vocês estão vendo aí, inquérito policial e termo circunstanciado de ocorrência. Vamos lá resgatar a cadeia da atividade persecutória penal. Então, a atividade persecutória penal começa com a atividade da polícia na ponta. O produto do trabalho realizado pela polícia, ele entrega ao Ministério Público, que é o dono da ação penal, e o que o MP faz com a instauração da ação penal, ele entrega ao judiciário, ao juiz. Tá? Então, essa vamos dizer assim, a trilogia da cadeia sucessória da parte criminal. Aí eu trago para vocês dois temas que os senhores estão vendo aí: o inquérito policial e o TCO, que está na ponta, né? A ponta que eu digo assim, da atividade persecutória penal, ou seja, é a polícia. Quando é que a polícia ela vai instaurar um inquérito policial e quando é que a polícia vai instaurar um termo circunstanciado de ocorrência? Os senhores viram, em processo penal 1, que o inquérito policial será instaurado toda vez que o quê? A pena prevista para o crime cometido por aquele cidadão é igual ou maior que 2 anos. Se, a contrário senso, a pena prevista para o crime cometido por aquele cidadão for menor ou igual que 2 anos, a gente vai falar de termo circunstanciado de ocorrência, porque estaremos diante de um quê? Um crime de menor potencial ofensivo. Então, no âmbito pré-processual, no âmbito da investigação, esses dois instrumentos processuais, inquérito policial e TCO, eles são lavrados, instaurados no âmbito da delegacia. Já quando vai para a justiça, o destino já é diferente. Por quê? Se for um inquérito policial, ele vai o quê? Para a vara criminal comum ou a vara criminal especializada, se tratar de crime que tenha uma vara especializada, como crime, por exemplo, de violência contra a mulher, de crimes de tóxicos, crimes contra criança e adolescente, né, crimes ambientais. Senão vai para a vara comum criminal. Mas o TCO, né, que é o crime de menor potencial ofensivo, ele não vai para a vara criminal, para uma vara criminal. Ele vai para o JECRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Ok? Pois bem, um outro aspecto que é importantíssimo que vocês saibam é que, independente da instauração, da forma de instauração do inquérito policial,
tá? Sempre o término de um inquérito policial será feito mediante um relatório. Então, o delegado de polícia, ele faz um relatório daquele inquérito policial e ele remete aquele inquérito policial para quem? Para o Ministério Público, que, por sua vez, vai fazer a análise daquele inquérito policial e vai emitir um juízo de valor. Então, o MP ele pode concordar com o posicionamento do delegado, e aí ele vai instaurar a ação penal, ele pode discordar, e ele pode sugerir que seja feito o arquivamento daquele inquérito policial, ele pode concordar, mas achar que ainda faltam provas, né, ainda falta alguma investigação a ser feita, e aí, nesse caso, ele devolve os autos para o delegado de polícia determinando que sejam feitas novas investigações, novas diligências, tá? E é isso, são essas três possibilidades. Então, ele opta por arquivar, ou ele opta para que seja feita novas diligências, ou ele, né, se manifesta pela instauração da ação penal, tá? Outro aspecto relevante que os senhores não podem esquecer é que esse inquérito policial, quando o delegado de polícia ele define que aquele inquérito policial está pronto para ele relatar, apto para ele relatar, é porque ele entende que aquele inquérito de polícia ele atendeu a dois requisitos, quais sejam indícios de autoria e materialidade do delito. Então, é condição sine qua non para que o inquérito policial seja devidamente relatado que estejam presentes indícios de autoria e materialidade. E em se tratando desse segundo item, do qual eu estou me falando, eu estou me retratando, que é condições de autoria, indício de autoria e materialidade do delito. Quando estamos falando da materialidade do delito, é exatamente o assunto de processo penal 2. Então, a gente começa processo penal 2 falando exatamente de prova. Materialidade do delito é prova. Pois bem, então, quando a gente vai falar de prova, antes de mais nada, vamos resgatar a etimologia da palavra, né? Então, a prova, né, o elemento, o conceito amplo de prova, esse termo é um termo que a origem é do latim e significa probatio, tá? Então, vem dessa nomenclatura do probatio, significa verificação, ensaio, né, razão ou inspeção. No âmbito doutrinário, o conceito de prova, no âmbito amplo, né, ele é analisado por três vieses, tá? Então, existem três perspectivas. A prova, ela pode ser considerada como elemento probatório, a prova, ela pode ser considerada como meio, e a prova pode ser considerada como resultado. Eu trago para vocês aqui alguns conceitos que são de doutrinadores. Então, por exemplo, Fernando Capês, que eu acho assim que o conceito dele é o mais sucinto e o que diz tudo, tá? Ele diz que o quê? Falar de prova é dizer que é um conjunto de atos que são praticados pelas partes com o intuito de buscar a convicção daquele que vai julgar aquela prova. Tá? Então, é o conceito dele de prova. Então, é sintético, mas ele diz tudo, tá? Repetindo, conjunto de atos praticados pelas partes no processo, com o intuito de buscar gerar a convicção da existência ou não de determinado fato perante o julgador. Guilherme Nucci e Renato Brasileiro, que aí vocês estão vendo aí na tela, eles, por sua vez, todos dois, eles fazem a análise de prova sobre aqueles três aspectos que eu falei para vocês, né? Então, a prova como ato probatório, a prova como meio e a prova como resultado daquela ação. Então, elemento probatório, meio e resultado. Tá? Três acepções da prova. Como ato de provar, ambos, né, eles têm o mesmo posicionamento, eles dizem assim, é a verificação de algo, né, com a finalidade de demonstrar a exatidão ou a verdade da alegação feita pela parte, né, ou pelo juiz. Então, Guilherme Nucci, ele fala assim, inclusive, tanto Nucci como Renato Brasileiro, eles dizem assim, o ato probatório significa enquanto elemento de prova, que aquele cidadão ele tem o direito de provar que aquele fato existiu ou que não existiu, tá? Que tem evidências. Agora,
esse direito que é dado ao cidadão de se manifestar no processo acerca da existência ou da inexistência daquele fato, ele é óbvio que não é um direito que não sofre restrições, limitações no âmbito legal. Então, ou seja, em outras palavras, há, no sentido, no afã de querer provar algo, a ele não é dado que usar qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de meio para provar aquele fato. Então, é dentro de um processo que seja ético, que seja legal e que esteja compatível com o nosso ordenamento jurídico. Então, a prova, né, ela deverá estar dentro, né, dos conceitos e dos preceitos que estão do nosso ordenamento jurídico. Se não tiver, essa prova ela pode ser considerada ilegítima ou ilícita, tá? Então, é exatamente o terreno que a gente atravessa se por acaso transgredir uma norma de ordem material ou uma norma de ordem processual, que a gente vai ver mais adiante, tá? E aí a gente vai trazer, então, esse é o conceito de prova como ato de provar, né? Então, é um direito, né? É um poder, dever e direito que essa parte tem de provar ou não a existência daquele fato. E como meio, a prova como meio, qual o conceito de prova como meio? Toda vez que a gente fala meio, lembre instrumento. A prova, ela é o quê? O instrumento necessário no processo para que se chegue o quê? Se chegue a uma conclusão, para que gere naquele que vai julgar, que é o quê? O magistrado, gere a ele a plena certeza, a convicção de que aquele fato ocorreu daquela forma e naquelas condições. E que, por isso, ele vai o quê? Condenar ou vai inocentar o indivíduo. Lembrem, senhores, que diferentemente do processo civil, no processo penal, o juiz, ao julgar, que é através da sua sentença, ele tem que afastar qualquer possibilidade de dúvida. Porque se ele tiver dúvida, ele deverá o quê? Inocentar. Ok? Então, como meio, a prova é o instrumento necessário, instrumento ético, legal, necessário, previsto em um processo para gerar, né, no juiz a convicção de que aquele fato ocorreu ou não ocorreu e as circunstâncias em que ele ocorreu. O resultado, prova como resultado. O que é que eu busco em uma prova? Quando eu gero prova, eu quero gerar o quê, gente? Eu quero gerar a certeza da existência ou da não daquele fato. Então, qual é o fim columnado? Qual é o resultado? Gerar a convicção, a certeza. E eu quero gerar essa convicção e a certeza em quem? Em quem vai julgar. E quem julga? O juiz. Então, a prova como resultado é o quê? A visão, tem o fim colimado de gerar para o magistrado a certeza irrefutável de que aquele fato ocorreu ou de que aquele fato não ocorreu, ok? Então, essas são as três acepções de que a gente tem em relação ao conceito de prova. E isso, prova no sentido amplo, tá? Então, a prova como um elemento, ato probatório, a prova como um meio, a prova como resultado. A gente tem também um outro conceito de prova que a gente diz que é um conceito técnico de prova, né? A gente que eu digo a doutrina, né? Então, no conceito técnico de prova, a gente há a ideia de que a prova, no sentido estrito, ela tem que atender a dois preceitos. Um, a existência de uma ampla defesa. Só há prova se por acaso a gente deixar claro de que houve o oferecimento da ampla defesa. E eu quero chamar a atenção dos senhores de que ampla defesa não é defesa técnica apenas, tá? Quando a gente fala de ampla defesa, é a díade, o somatório, a autodefesa e a defesa técnica. Os senhores vão ver a posteriori, por exemplo, que com a reforma que houve no Código de Processo Penal, em relação ao interrogatório do acusado, o interrogatório do acusado hoje, o conceito do interrogatório hoje é que ele é misto, sistema binário, porque hoje o interrogatório, ele não só, né, ele é um instrumento que pode servir para o MP, como serve também para o próprio acusado. No momento em que o acusado ele diz que não que quer permanecer calado, que ele não vai se manifestar sobre aquele fato, ele está exercendo o quê? A sua autodefesa, tá? Tanto é que hoje é proibido, né, utilizar o silêncio do acusado contra ele, tá? Em seu desfavor.
Porque hoje, né, isso, o silêncio do acusado é utilizado como instrumento de autodefesa e não como instrumento de acusação. Pois bem, então quando eu falo de ampla defesa, eu falo disso, de autodefesa, mas falo da defesa técnica. O que é defesa técnica? Defesa técnica é a presença de um advogado. Então, o indivíduo que está lá sendo processado, ele deverá estar sendo representado por um advogado. Seja ele advogado particular, seja ele defensoria pública ou advogado dativo. A partir, gente, da instauração da ação penal, vocês já viram isso lá em Processo Penal 1, né? É condição sine qua non, ou seja, indispensável que esteja presente o quê? A figura de um defensor. Seja ele privado, seja um defensor público. Se não, a gente vai falar que houve o quê? Um cerceamento de defesa. E cerceamento de defesa, ela vai gerar o quê? A nulidade daquela prova. O outro aspecto que a gente tem no conceito técnico de prova é a existência do contraditório. Lembrem que o contraditório é um princípio constitucional, né, e que ele não se restringe tão somente em contraditar. Tudo aquilo que a B, que A fala, é dado a oportunidade a B a contradizer, a dizer, bom, não foi bem assim, não foi dessa forma, né? A ouvir aquilo que a gente fala até no, a gente é muito comum a gente falar aí na Bahia, né? Menos verdade, doutor. Eu já ouvia muito. Menos verdade, doutora. Menos verdade. Não, não é, tá? Não é só a gente contradizer. Paulo Rangel, para mim, é o doutrinador que melhor define os princípios do processo penal. E quando ele fala de contraditório, ele diz assim: o princípio do contraditório, que é o princípio constitucional, é um princípio que ele também, né, ele dá a possibilidade do indivíduo exercer o seu direito de se manifestar, tá? Então, é uma informação, mas uma possibilidade de reação. Então, o indivíduo ele pode, no contraditório, não só negar que o fato aconteceu, como ele pode trazer o quê? Instrumentos novos. Ele pode dizer, não fui eu que estava naquele dia, que estava portando aquela arma, até porque, doutor, naquele dia eu tenho como comprovar que eu estava viajando. E apresentar, sei lá, um comprovante de uma viagem, apresentar uma foto do local, trazer testemunha que comprova que ele estava viajando. Tá? Então, ele não só nega o fato, ou seja, ele não só contradiz o que está constando, como ele traz um fato novo, ou seja, ele prova efetivamente, né, que ele, naquele, não foi ele que cometeu aquele delito. Tá? Então, contraditar é um exercício constitucional, é o poder de fala de dizer que é dado ao indivíduo. Então, a prova, para que a gente fale sobre o conceito técnico de prova, para que tenha prova, né, é necessário que a gente garanta a ampla defesa e o contraditório. É por isso, gente, isso foi a partir da reforma que a gente teve no Código de Processo Penal, em 2008. Então, que foi a reforma do artigo 155 do CPP. É por isso que aí vocês podem trazer um outro questionamento. Vem cá. E no inquérito policial, então, a gente não tem mais prova? O que que aconteceu? Né? Tudo aquilo que o delegado faz na fase do pré-processual, na fase do inquérito. Então, a partir da reforma, né, que a gente tem o 155, deixa só eu pegar aqui o 155 para ler para vocês, artigo 155 do CPP, surgiu um novo conceito, tá? Em relação ao que é prova e o que não é prova, tá? Então, antes da reforma do CPP, tudo que era produzido na fase pré-processual era prova. E essas provas, elas eram divididas, elas eram classificadas em provas que eram provas técnicas e provas que a gente dizia provas subjetivas, né? Sendo provas subjetivas, todas aquelas que demandavam de o quê? De um elemento de informação de alguém. Então, uma testemunha, o acusado, a própria vítima, todas eram provas subjetivas. As provas técnicas eram aquelas que demandavam de um laudo pericial, de um técnico, de um expert no assunto para poder falar sobre isso. Depois de 2008, né, da Lei 11.690, que foi a que alterou o artigo 155, a gente passou a ter dois conceitos. A gente passou a ter provas e passou a ter elementos informativos de prova. Olha como o 155 ficou. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Repetindo, tá? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente dos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, primeiro, vejam que ele fala logo no início da existência do contraditório, esse contraditório judicial. O que é o contraditório judicial na prática? Significa que a tudo que é alegado por uma parte, o juiz necessariamente tem que abrir vistas para a parte contrária se manifestar. Então, se o MP, que é na ação penal pública incondicionada, o autor da ação, o dono da ação, ele junta uma determinada prova e o juiz deverá abrir o quê? Um prazo para que a parte contrária, o advogado ou a defensoria pública, se manifeste sobre aquela prova que foi produzida pelo MP. Da mesma forma, deverá acontecer no sentido contrário, tá? Se o advogado ele produz determinada prova, né, o juiz deverá abrir o quê? O mesmo prazo para a parte contrária, qual seja o autor da ação, que é o MP, se manifestar. Isso é contraditório judicial. Se o juiz não seguir isso, não abrir vistas para um para o outro, certamente ou o MP ou o advogado, aquele que se sentir lesionado, ele vai alegar que houve o quê? Cerceamento de defesa. Logo, haverá nulidade. Ok? Pois bem, então é a primeira parte do 155. Depois ele fala, não pode o juiz, né, se ater exclusivamente aos elementos informativos colhidos na investigação. Então, esse tal desses elementos informativos surgiu em 2008 com a reforma do 155. Como eu disse a vocês, antes era tudo prova. Então, ele se refere aos elementos informativos que são produzidos aonde? Lá na fase pré-processual, lá na investigação, lá na fase do inquérito policial. Aí vocês poderiam me dizer, Kátia, então a gente quer dizer que no inquérito policial nós não temos mais provas? Não, não quer dizer isso. Em nenhum momento o legislador disse isso. Tanto é que depois ele fala ressalvadas. Lembrem que toda vez que a gente tem ressalvadas no código, quer dizer o quê? Exceto, tá? Então, as provas, três tipos de provas: cautelares, não repetíveis e antecipadas. Em outras palavras, quer dizer que no inquérito policial a gente tem, via de regra, os elementos informativos de investigação, mas a gente também tem as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. Como nós estamos falando de prova, tá? O que eu quero chamar a atenção é que esses três tipos de prova, cautelares, não repetíveis e as provas antecipadas, elas podem ser produzidas tanto na fase pré-processual e com muito mais razão, como na fase processual, tá? Então, tanto no inquérito como na fase da ação, tá? Ou seja, após a denúncia promovida pelo MP, ok? Aí eu trago exatamente essa análise, né, que eu disse para vocês, da alteração do artigo 55, onde ele faz essa distinção entre prova e elementos informativos. Então, como eu disse a vocês, se a gente está falando de prova, né, então é necessário que tenham aqueles dois requisitos: ampla defesa e contraditório. Quando a gente fala de elementos informativos, eu não preciso atender a isso, a ampla defesa e contraditório. Tanto é que, né, eu, delegada de polícia, na minha investigação, lá no inquérito policial, se eu for interrogar o cara pálida, eu não preciso, né, de um advogado para poder estar presente. Se eu te interrogar o indivíduo, né, sem a presença de advogado, eu vou dizer que o interrogatório que foi produzido no inquérito policial ele é nulo? Não, não, tá? Porque hoje, com a reforma de 2008, isso é o quê? Um elemento informativo. Por isso que, quando vai para o processo, quando nós temos uma ação penal, lá o juiz o quê? Ele interroga de novo o cara pálida. Por que ele interroga de novo? Porque ali vai ter o quê? O contraditório e a ampla defesa. Então, quando eu ouço uma testemunha, por exemplo, lá no inquérito policial, eu estou fazendo o quê? Um elemento informativo. Lembrem que, né, apesar das reformas que têm sido ocorridas, né, com constância no CPP, o inquérito policial, uma das características dele é que ele é o quê? Inquisitorial. Ou seja, o delegado de polícia ele é livre dentro da sua, ele tem discricionariedade para atuar dentro da legalidade, é óbvio,
para fazer o quê? A sua investigação. Porque ele tá com aquele foco de chegar ao quê? No indício de autoria e materialidade do delito. Ok? Pois bem, e aí eu trago para vocês aí os principais aspectos diferenciadores entre uma prova e elemento informativo. Então, se nós estamos falando de prova, a gente está falando de quê? De elementos de convicção, né, que são previstos no processo penal. Lembre, qual é o objetivo da prova? É, através do contraditório e da ampla defesa, gerar o quê? Através de fatos, gerar a certeza, a convicção no julgador acerca da existência ou não daquele fato, tá? Então, é o ato de provar, é o direito que é dado ao indivíduo de provar acerca da existência ou não daquele fato, tá? Então, por isso que, quando a gente fala de prova, a prova pressupõe o quê? A participação dialética das partes. Como eu falei para vocês, se tem que ter contraditório, tudo que é alegado por A, o juiz vai ter que abrir vistas para B se pronunciar. Então, tem que ter contraditório e tem que ter ampla defesa. Como eu já disse no elemento informativo, não implica, né, a necessidade de respeitar nem a ampla defesa, nem o contraditório. E o delegado de polícia, né, ele tem a discricionariedade de atuar na fase pré-processual. Isso quer dizer que o elemento informativo, que aquilo que é feito na fase da investigação, não tem importância? Não, né? É importantíssimo para a persecução penal. Até mesmo porque, no âmbito da trilogia criminal, via de regra, quem primeiro toma ciência de um fato, né? Quem primeiro é acionado é o quê? É a polícia. Então, é a polícia que chega no local de crime, é a polícia que tem a responsabilidade, junto com a perícia técnica, de preservar o local de crime, é a polícia que vai fazer o quê? Determinar a perícia, né? É a polícia que vai ouvir, né, as pessoas no primeiro momento, que vai colher e vai ter a sua percepção. Então, é fundamental essa persecução penal e, mais do que isso, a imediatidade na atuação da polícia. Porque o tempo que passa é o tempo que a gente perde na apuração do fato. Aqui eu trago uma questão de concurso para que a gente possa praticar um pouco. Vejam aí, a gente tem Claudemir e Roberto, são dois papiloscopistas requisitados em apoio para a execução de um mandado de busca e apreensão deferido judicialmente contra Oswaldo, morador de uma residência localizada no centro de Mineiros, Goiás. O objeto do mandado não está devidamente delimitado, mas indica que se façam buscas nos bens pertencentes a Oswaldo. Chegando na residência à luz do dia, os agentes que capitaneavam a diligência invadem o local abruptamente e ordenam Claudeci e Roberto que revirem todo o imóvel, incluindo o quarto dormitório da irmã de Oswaldo. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta, ok? Vamos lá. Quais são as alternativas? Letra A. A invasão abrupta realizada no imóvel é permitida por lei, uma vez que os agentes estavam diante de hipóteses de crime permanente. Aqui, o crime, ele nem fala qual foi o crime, né? O objeto do mandado fala que houve um mandado e que foi o crime. Então, a gente nem tem como dizer se o crime é permanente ou não. Então, a letra A a gente já descarta de imediato, tá? Letra B. Descabe esmiuçar no mandado de busca e apreensão o objeto preciso da diligência, bastando que o documento oficial discrimine o imóvel a ser vasculhado. Também é falso. Por que é falso? Porque mandado de busca e apreensão, obrigatoriamente, quando ele é expedido pelo juiz, ele tem que dizer, ele tem que ser claro, tem que ser preciso, dizer, né, o que é que ele está autorizando a autoridade policial fazer a busca e apreensão. Então, não é só autorizo a busca e apreensão no interior do apartamento 03, né? Isso não é válido, né? Essa prova, com certeza, ela vai ser o quê? Refutada como prova ilícita, ilegal, tá? Porque a busca e apreensão, mandado de busca e apreensão, ele tem que ser delimitado, inclusive o juiz ele tem que ser o mais específico possível. Então, autorizo que a autoridade policial adentre no apartamento número 03 com o intuito de realizar busca e apreensão, sei lá, no aparelho celular, no computador, e ele vai delimitar o que é que a autoridade policial ela pode fazer. C. Quando executada à luz do dia, busca e apreensão prescinde de mandado judicial, né? Também não, tá? Busca e apreensão
ela determina, a menos, né, que esteja em situação flagrancial, mas situação normal não cabe, né, busca e apreensão, e no fato aqui relatado não se dizia que era situação flagrancial. D. A busca no quarto dormitório da irmã de Oswaldo deveria ser feita prioritariamente por agentes do sexo feminino, tá? A busca aqui foi no interior do imóvel, tá? Então, se é um imóvel, o fato do imóvel, do espaço físico ser feminino, né, não determina, não existe nada no Código de Processo Penal dizendo que se por ser no espaço feminino, que seja feito por uma pessoa de sexo feminino. Essa busca, que porventura pode gerar uma dúvida aos senhores, é a busca pessoal, na pessoa. O que é que a lei fala? A lei fala assim: se você vai fazer uma busca pessoal em uma mulher, preferencialmente, quem deverá fazer é o quê? É outra mulher. Mas não é obrigatório, não é determinante. Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque se por acaso naquele local não tiver ninguém do sexo feminino, tá? Um homem pode fazer a busca em uma mulher? Pode. Isso é ilegal? Não, tá? Não é ilegal. Resta, portanto, a última alternativa, que diz: qualquer objeto eventualmente ilícito que seja encontrado no quarto dormitório da irmã de Oswaldo é considerada prova ilícita. Exatamente. Então, a resposta correta seria a letra E. Vocês vejam que essa foi uma questão do concurso que teve, acho que foi em Goiás, certo? A resposta correta é a letra E. Ok? Pois bem, então vou parar por aqui para poder verificar se deu tudo certinho aí com vocês e depois eu faço a parte 2 dessa gravação.